Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech, Forbes MKT, e esse aqui é o Forbes Talks, onde a gente traz lideranças de negócios, empreendedorismo, para falar dos seus mercados e falar um pouquinho de trajetórias. Hoje eu recebo aqui o Musa, quase que uma sumidade aqui da publicidade, a gente vai entender o porquê, você que não conhece, mas provavelmente você conhece ele, até porque ele já deu entrevista pra gente muito mais famosa que eu. Pô, o Musa deu entrevista pro Jô Soares, é isso, cara? Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com a Forbes. Sou amicíssimo do camarote, adoro o Kaká, adoro tudo que vocês fazem aqui. É verdade, cara. Mas eu não dei entrevista para o Jô Soares, acho que por causa da publicidade, mano. Mas foi um momento, foi em 2016, foi o último ano de gravação do Jô. Caramba. Foi um negócio, foi incrível. Foi incrível. Eu conheci o Jô num jantar, na casa de um amigo em comum. E por acaso eu tava ali na mesa, tava eu, o Jô, se não me engano, Fulvio Stefanini, e eu acho que tinha mais gente importante, assim, mais gente interessante. E eu sempre fui muito tranquilo de conversa, conversa sobre qualquer coisa, qualquer assunto e tal. E eu comecei a bater papo com o Jô de comida, de viajar para o interior, minha família é de Limeira, de coisas assim da vida, né. Eh eh, e aí o Jô falou: "Eu vou te chamar para ir no meu programa". Eu falei: "Por causa de quê?" Ele sabia que eu era publicitário, a gente nunca tinha feito nenhum trabalho em publicidade junto. "Não, porque você tem um papo aqui, gostei do papo, gostei da conversa, é incrível, isso que você me falou dessa comida, eu não conhecia, imagina, geleia de pinga". Geleia de pinga era uma coisa que eu vendia nos postos de gasolina, tipo frango assado, a geleinha de pinga. Eu falei: "Pô, é só que é gordo, mano, gordo comendo pode estar magro, mas sempre é gordo". "Eu vou te chamar". Eu falei: "Ah, obrigado, valeu, tal, legal. Claro, quando é uma honra, só de assistir. Não, vou te chamar". E falei: "Tá". Ele só foi simpático, né. Até porque eu falei: "Pô, se você me chama no teu programa, um publicitário", nem eu era ali, tá, 2016 tem o quê? 8, 9 anos isso. Aí eu falei: "Vai chamar os outros 3, 4, 5, 6, 7, 10 que ele teria que chamar?" Eu falei: "Vou te chamar". Aí corta. 2 semanas, né, toca o meu celular, 2 semanas depois toca o meu celular: "Oi, aqui é a menina tal, eu sou produtora do programa do Jô". Eu falei: "Ah, então, o Jô falou que vai te chamar aqui, eu vou te chamar tal dia, e podemos conversar? Eu queria bater um papo, pra preparar a entrevista, tal". Ela falou: "Sobre o quê?". E aí, assim, e a gente começou a conversar. Eu falei: "Então, não sei qual é o tema, né, que ele quer". E a gente já estava conversando há meia hora sobre assuntos aleatórios. Ela falou: "Esquece, já entendi. Tema livre, já entendi, não vou estruturar nada". Então foi muito isso, assim. E eu estava nervoso, tal, mas foi incrível, porque eu tinha a coleção do Futebol Cards, eu tinha a coleção de caixinhas de fósforo de futebol, da época do meu avô ainda, de caixinha de fósforo. Antigamente as pessoas fumavam. Caixinha de fósforo era um negócio que você acendia, tinha fogo, assim, acendia o fogão e acendia o cigarro, né. E e era um veículo de mídia, porque então eu guardei várias caixinhas de fósforo. Cara, eu tô achando interessante você ter que explicar a caixinha de É, eu fósforo. faço Olha isso, porque, olha aqui. porra, mas que é uma caixinha de Pois fósforo, é, né. é. Eh, e eu tinha uma série histórica de times de futebol, e eu levei a do Fluminense e dei pra ele. Então comecei assim: "Ó, já trouxe um presente, uma caixinha de fósforo aqui de 1900 e qualquer coisa do Fluminense e tal", porque ele era torcedor do Fluminense. E começamos a falar e conversar, assim. Pra mim foi uma honra, assim, foi realmente um presente. E eu levei os livros de receita da minha avó, tal, e foi muito interessante, porque uma das ajudantes da minha avó, e é parte da família, trabalhou, sei lá, ficou com a minha avó 60 anos, criou minha mãe junto, né, ela trabalhava na casa da minha avó e era parte da família. E foi engraçado porque ela viu o programa e eu citei o nome dela. Eu falei: "Não, porque várias dessas receitas a irmã Tina que fazia, a melhor cozinheira da vida". E aí Nossa. eu levei os livros escrito à mão, que minha avó tinha feito todas as receitas e tal, e a irmã Tina tinha ficado, sei lá, mais de 50 anos trabalhando com a minha avó. E ela viu, a família dela me contou que ela assistiu, e eu soube isso depois dela ter falecido, que eu encontrei a família falou: "Mas você sabe que ela ficou muito feliz". Então foi tipo,
não foi sobre o Musa aquela entrevista com o Jô, Eu e nem não foi chamaria mais sobre o de Jô. entrevista, foi uma conversa, É, né, cara. foi sobre a Irmantina, que foi uma figura super importante na minha infância, na infância da minha mãe, na infância da minha filha mais velha, sempre da nossa família ali, então aquela entrevista foi pra ela, sabe, assim, aquelas coisas na vida que você eu estava ali, mas eu estava ali, o Jô estava ali porque eu era publicitário, porque eu era bom, porque eu era ruim, porque eu era cara, eu estava ali pra ela, porque aquilo que eu mencionei, ela talvez tenha sido o grande presente que ela falou: "Caramba", entendeu? E ela me conhecia desde E foi pequeno. tudo muito natural, né, não Totalmente, eu foi. contando da comida de Limeira e da Irmantina, então assim, foi uma homenagem, acho que foi Ô um Musa, é óbvio que eu, né, a gente vai falar de negócio, publicidade aqui, mas eu achei interessante o que você traz aqui da ideia do tema livre. E nos bastidores a gente estava falando sobre isso, assim, a falta às vezes da gente do pensamento, né, daquele momento de sair um pouco da tela. Você acha que a gente está precisando muito mais de tema livre na nossa vida? Quase que uma analogia aqui com o tempo que a gente está vivendo. eu acho que a gente precisa de muito tema livre, de primeiro que assim, trabalhar com criatividade, você precisa ter a liberdade de pensar, não a liberdade de fazer o que você quer, mas a liberdade do pensamento é fundamental. E eu acho que hoje então eu tenho liberdade de pensar qualquer absurdo. Eu não tenho direito, nem a educação de poder executar qualquer absurdo ou falar qualquer absurdo. Mas eu acho que essa liberdade do pensar é fundamental. E hoje eu acho que a gente, tem pouco tempo para contemplar e conversar, tudo é estímulo, seja o celular, a tela, o vídeo do TikTok, né? Então a gente tem uma quantidade de informação e de estímulo gigante e eu acho que às vezes, assim, poder ter uma conversa, poder entender o outro, poder conversar sem uma agenda que eu digo tem gente que vai falar assim: "Nossa, isso é tão pouco, estruturado, tão pouco, é uma perda de tempo". Eu não acho que é uma perda de tempo, porque se a gente voltar lá, poder sonhar, a criatividade nasce desse lugar do sonho, nasce desse lugar da diversão, nasce desse mas hoje todo mundo tem agenda, ou tem assim: "O que que será que querem que eu fale? Tá tudo O que que será roteirizado, que é o né? certo eu dizer?". E eu que eu falei: "Cara, o que que será que eu vou ser mais gostado ou menos gostado ao eu dizer determinadas coisas?". Então eu acho que esta liberdade é um espaço frutífero para você criar. Eu não estou dizendo para você depois executar aquilo, mas para você tentar novas conexões e outros encontros que são inesperados. E eu acho que é muito isso. Parece um pouco simplista e simplório até, mas falando de Limeira e falando dessa liberdade, tem uma coisa que marcou muito a minha infância e eu sinto uma falta tremenda, assim, eu não olha a coisa interessante, meus avós moravam numa casa no centro da cidade de Limeira, na rua Boa Morte, 969. A casa tinha um jardinzinho e dava, assim, numa rua central mesmo, perto da igreja da Boa Morte, perto do centro de Limeira ali. E eu me lembro que, assim, eu ia finais de semana para Limeira, tal, então tinha um jardim, assim, que não tinha muro, não tinha nada, que dava literalmente na rua. Meu avô botava 3, 4 cadeiras, e ficavam ali, a gente ficava sentado depois do jantar, na sexta ou no sábado, meu avô, minha avó, meu pai, eu, meu irmão, um primo que morasse lá, 4, 5 pessoas ali, cadeira, contemplando a rua e as pessoas que passavam ali. E uma passava, você falava, você contava uma história, passavam caminhando. Aí passavam os carros. O que que era aqui e a gente Cara, conversava sobre eu assuntos aleatórios. você me resgatou uma memória afetiva, porque eu tive o privilégio de ter isso também, no interior, com meu avô. É, mas eu acho que a gente pode contemplar, não precisa estar em Limeira, na casa do seu avô, mas sabe, esse contato com o aleatório, com o outro vivendo, é capaz de observar a criatividade, ou quando você é publicitário, a gente tem que ter uma profunda ou quando você está empreendendo num negócio, você está resolvendo um problema, você está pensando. Então, este espaço é muito bom. Então, assim, você pode contemplar qualquer coisa, pode ser depois eu evoluir para este tempo sentado olhando o mar em Paraty, por exemplo, na Baía de Paraty ali, mas pode ser em qualquer lugar. Eu bobear, eu uso a oportunidade para isso. Se eu tivesse aqui: "Ah, atrasou nossa entrevista, Musa". Beleza, cacete.
eu ia falar assim: "Então tá, vou fazer o seguinte, vou descer ali embaixo, vou ficar no café ali, ou vou sentar aqui no meio da não na recepção, onde tem gente aqui, e vou ficar só observando e pensando". Às vezes tu toma chá de aeroporto ou qualquer coisa assim. Eu brincava uma época, assim, que a gente ficava, assim, parado esperando 1, 2 horas, atrasou o voo, qualquer coisa que vai, pode ser aeroporto, pode ser rodoviária, pode ser o que for. Eu sentava e falei: "Tem 2 horas, beleza, eu vou observar e vou começar a imaginar as histórias de cada uma daquelas pessoas". Ou vou começar a conversar, não ser o louco da conversa aleatória, mas saber das pessoas. A gente quer, eu acho que as pessoas têm pouca curiosidade para acessar o outro e saber do outro. A gente quer mais falar sobre a gente e mais dizer aquilo que a gente quer dizer. E às vezes um bom exercício é a gente olhar e falar e descobrir sobre o outro. Ô Musa, trazendo para o seu momento agora, você na liderança da OGV há bastante tempo, você começou a trabalhar muito novo, né, 17 anos, 2011 nasceu a David, né, 2011. Fundei a David em 2011. Você consegue isso que tá muito claro o exemplo que você deu entre, eh, a execução, mas esse espaço aqui que você pode contemplar e imaginar. Hoje você consegue fazer isso? Do ponto de vista de trabalho, né, Porra, se quando consigo. você leva isso, você realmente consegue? Consigo. Cara, eu acho que eu consigo, mas eu crio esse espaço. Eu crio esse espaço. Às vezes eu consigo isso dentro de uma reunião, dentro de uma conversa. Então assim, levanta e vai tomar um café, conversa com o pessoal que cuida do prédio, bate um papo com a eu consigo, porque assim, o que que aconteceu com os espaços abertos, se a gente for olhar? Espaços abertos que eu digo, todo mundo junto, coletivamente. Com a história dos fones, a pessoa tanto faz onde ela tá, ela bota o fone ali, ela para, ela elimina o ambiente, ela tá ouvindo música aqui, então ela tá no mundinho dela lá. Eu não consigo fazer isso. Independente se eu tô numa sala ou se eu tô sempre tentando buscar esses estímulos e ser parte do ambiente, estar presente. E eu acho que estar presente não é só dar o bom dia, o boa tarde, é estar inteiro ali. Então eu consigo, não é que eu vou sentar e parar e ficar olhando, mas eu consigo, eh eh, faz de conta que tô lá na agência: "Musa, vamos conversar aqui sobre a campanha de tal marca, da Forbes". Antes da gente entrar direto na campanha, eu vou entrar num assunto aleatório, a gente vai para lá primeiro, trazer para um lugar de Eh, você não precisa buscar essa eficiência a cada segundo, a cada momento, essa eficiência, assim, porque você precisa desse respiro e o outro precisa desse respiro. Você não pode perder a espontaneidade. Você pode ter agenda, você tem que se preparar, você tem que saber o que você quer da reunião, você tem que saber o que você está buscando ali. Beleza. Mas cadê aquele espacinho para trazer o outro para um lugar mais próximo, para ter a conexão, entendeu? Então, assim, a gente não discute home office e presencial. Eu tenho uma opinião talvez velha, talvez ultrapassada, mas assim, o ponto aqui não é o home office ou presencial, é a conexão. Como é que eu me conecto com aquela pessoa que está trabalhando comigo? Conexão pode ser no bar, pode ser até na conversa do WhatsApp e tal, mas assim, buscar a conexão, porque a gente vai precisar cada vez mais achar essa conexão. Numa era de AI estando disponível para tudo e para todos, em qualquer segmento, em qualquer área, você precisa buscar essa conexão, porque essa conexão é que vai te trazer o humano, vai te trazer o erro, vai te trazer a dor, vai te trazer a vulnerabilidade, vai te trazer o conflito, vai te trazer uma leitura adicional daquela coisa A, B, C, D, F, G, entendeu? Então eu procuro, é meio que Hã, desenvolvi esta capacidade, sabe, assim, eu acho que desenvolvi este olhar ou essa capacidade de buscar isso, entendeu? Você ainda está num grupo de lideranças que está muito assim, o teu nome está muito associado às agências. Essa identidade tua, a gente estava falando isso aqui nos bastidores, né, hoje os perfis de liderança eles mudaram. É. Essa identidade tua, você consegue perceber no resultado final? É claro que, assim, tem muitas camadas, né, na execução, mas existe ou ela como que você vê isso? Assim, o quanto que você leva da tua identidade, considerando que o teu nome ainda está muito associado, Cara, eu levo e 100% da minha identidade, sabe por e quê? você consegue ver isso quando chega lá no Ah, final? consigo, consigo. Hoje, por exemplo, a gente estava tendo uma premiação que a Ogilvy tem, que eu falei: "Porra", lá atrás, há 20 anos atrás, eu achava meio piegas isso, que era tempo de casa.
É que, assim, em tempo de casa, então a gente dá uma premiação de 5 anos, 10 anos, 15 anos, e eu falo assim: "Cara, esta empresa aqui tem cultura", não é minha, tá, o David Ogilvy foi um dos caras que Referência, né. referência, aquilo tá expresso, tá vivo, e tá vivo nas pessoas, e isto é, a molecada hoje fala: "Pô, formou aura", né, a aura hoje é: "Pô, aura, formou aura". O que a gente chama de cultura é isso, tem empresa que tem aura, ter aura é as pessoas ali entendendo aquela cultura e elas executando aquilo no dia a dia. A gente saiu do prédio ali da Miralta, depois de 20 e tantos anos ali, e foi lá a Ogilvy foi lá para o espaço da WPP. Agora em São Paulo tem um complexo ali Então lá o no PP, complexo, né. todas as agências ali, a David tá fora, tá no outro escritório, não tá lá, mas a Ogilvy tá lá. E acho que a empresa que tem mais cultura e tá expressa naquele lugar lá é a Ogilvy. Porque assim, quero essa parede vermelha, quero esse sofá vermelho, uma foto do David Ogilvy, e as pessoas ali sentem Por isso. que que a David ficou de fora? Qual foi a Não, porque por uma questão, nesse momento, puramente de negócio, assim, porque a gente tá no Alto de Pinheiros ali, num espaço que também foi feito com muito cuidado e carinho para o que é a proposta da David, mas foi uma decisão mais de negócio nesse momento de não ir ao campus, mas não é uma decisão certa ou errada ou contra isso ou aquilo. A David fica ali perto da Rua do Pirajá, ali na Pedroso, ali com a Ferreira de Araújo. A gente tem o térreo e o segundo andar ligado por um mezanino, que é mais ou menos onde eu fico ali, e o movimento da WPP e do campus, fazia sentido pra Ogilvy e tal. A gente tem uma identidade ali na David. A David em Madrid, por exemplo, está no campus, num espaço dela com muita personalidade, porque está muito expresso isso. Então eu acho que é isso, mas eu acho que no na tua pergunta, o meu jeito, a minha só existe um musa, sabe, assim? Não tem o musa que lidera, o musa que é isso, eu acho que nessa jornada ao longo do tempo, uma das coisas que eu aprendi com o tempo, é que esta pessoa é uma só. é o musa também no conceito de tema livre aqui. É uma pessoa Você não só. não tem Agora é difícil você chegar nesse lugar de ser a mesma pessoa em diferentes ambientes ou em diferentes situações. Você precisa saber muito sobre você, quem você é. E eu sou autêntico, eu sou quem eu sou. Tá, vai me ver quase nunca de terno e gravata, talvez nunca. Vai me ver de all-star, vai me ver falando alto, vai me ver sendo sincero, vai me ver sendo chato, vai me ver mas é o musa. O musa lá da Ogilvy, da David, é parecido com o musa para o João, pra Clara e pra Maria, que são meus filhos, entendeu. Você é aquela pessoa. Claro que você tem códigos de conduta, de maneiras e formas diferentes, mas hoje, primeiro que assim, mais do que acreditar em quem te lidera, você precisa entender qual é a pessoa que está ali. Quem é aquela pessoa, entendeu? E eu acho que esta pessoa sempre foi muito óbvia e muito clara para as pessoas, então sim, tá no negócio. o musa aqui eu tenho uma curiosidade, isso está relacionado ao que a gente está falando também de autenticidade, de ter, óbvio que você chega num momento da tua carreira que você tem a possibilidade de expressar a autenticidade, né. Mas aqui na Forbes a gente lida muito com uma galera nova, uma galera que tá olhando para negócio e uma galera que não quer se colocar às vezes em caixinhas. Não necessariamente está relacionado só a tempo de trabalho, carreira, ou seja, eu posso muito novo ser quem eu sou. Qual que é esse desafio? Cara, eu Num acho que é mundo se que é conhecer tão e assim, é muito eu falo isso muito na agência, por exemplo, assim: "Ah, é fácil porque você é presidente do grupo, você agora pode". Cara, mas eu vou falar, ser quem eu era, foi o que me levou para onde eu tô. Por onde eu passei, estando lá embaixo na hierarquia ou na estrutura, eu sempre disse, sempre falei, sempre briguei pelo que eu acreditava, custasse o meu emprego ou não, custasse o meu gostar ou não gostar. Claro que errei muito nisso, apanhei muito por isso, mas eu acho que assim, veio muito desse lugar assim, tem até uma frase do David Ogilvy que é legal, que é assim: "A sua maior vantagem competitiva é ser quem você é". E é difícil com 20 anos, com 22 anos, com 23 anos, você começando a carreira, você saber quem você é e depois você expressar isto. Então tenta descobrir quais são as suas réguas, quem é você naquele momento. E aí se coloca, entendeu? Porque o barulho, não.
aqui eu não tô isso não tem nada a ver como não obedecer regras e não cumprir deveres, né. Até porque você falou dos códigos também. É, mas assim, quem é você? Tão melhor é o teu chefe saber quem é você e você ser de verdade e não ser uma e hoje é uma questão super complexa. No outro dia eu estava numa entrevista, me perguntaram, o que faz você escolher tal pessoa ou tal outra pessoa num candidato? Eu falei: "Cara, eu acho que pessoas que se importam. Se a pessoa tá lá e se importar é quase que um código pessoal. Se eu vim aqui dar essa entrevista, eu me importo com o que a gente tá falando aqui. Eu não tô aqui Só pra cumprir pra um cumprir tabela, porque eu gosto do camarote, ou porque eu gosto do pacete, ou porque, puxa, que legal, porque eu quero tal coisa, pensando nisso. Eu vou, entendeu? Então, eu me importo. É o teu trabalho. É Luiz, né, o menino ali? Bernardo. Do Bernardo. Então se importar é a primeira coisa. E aí eu me importo com as coisas que são que importam, nem tudo é importante. Aquilo que não é importante, às vezes, a gente não precisa fazer. Então eu acho que, assim, esta consciência, o maior conselho que eu dou pra molecada, assim: "Cara, descobre quem você é e o que que você acredita, você pode mudar de opinião. Só não pode mudar de opinião mentiroso, você pode aprender coisas, tá tudo bem. Mas eu acho que se expressar, saber", porque, assim, eu já cansei de não ter autonomia para e falei: "Isso aqui tá uma merda, não vamos levar isso aqui não, vamos fazer diferente". Eu falei o que eu acreditava. A decisão da outra pessoa de levar ou não levar é dela, ela tem esse papel. Ela pode desgostar de alguém que discorde dela, mas eu trombei com pessoas que gostavam de ter alguém que desse opinião. Eu posso discordar da opinião, eu posso dizer: "Não concordo, vamos fazer assim", tá de boa. E era de boa. Hoje eu não sei quão de boa é você dar opinião, eu falo: "Tá, tem um ponto aí, mas não concordo, vamos assim". Aí você fala: "Tá". Você não vai chorar: "Ah, ele não ouviu minha opinião, eu sou". Não, eu ouvi sua opinião e discordamos, tá tudo bem discordar. E eu acho que a gente também tá perdendo essa capacidade do tá tudo bem discordar, tá tudo bem a diversidade, tá tudo bem eu ter uma opinião e você ter outra. Tem alguém que vai ter que bater o pênalti, tem alguém que vai ter que tomar a decisão. Não é que alguém numa empresa, alguém tem que tomar a decisão. Isso não quer dizer que as pessoas não possam falar, isso não quer dizer que as pessoas não possam se expressar. Podem, cara, check, pode, mas alguém tem que decidir. Então, assim, fazer o outro pensar, fazer o outro refletir, fazer o outro saber as escolhas. Então eu sempre tive isso. Então por isso que eu estou dizendo, para isso você precisa saber, você precisa se importar, porque o fácil disso é: "Ah, já que a minha opinião não foi feita, não me importa também". Você larga o lápis, você larga a E caneta, aí você você larga entra num modo e você entra num modo "não me importo". E esse modo "não me importo" é o que mata muita empresa hoje. Se importa, teu tempo tá lá, mano, tá botando teu tempo nisso aí, eu então faz, entendeu? Faz direito. eu tomo muito cuidado para não generalizar Não, gerações, porque mas a pergunta é, e olhando agora para uma galera que tá chegando agora, né, eu não quero dizer a geração Z, mas tem um traço na galera mais nova, e aí você me diz se isso é um senso comum ou não, de se posicionar cara, mais, eu não de sei quanto de palavrão a gente pode falar aqui. Não, eu acho muito ruim a gente falar que é da geração, porque parece porque não é da geração. Eu acho que isso é uma coisa que é o que eu falei, da história da gente ter tempo para pensar. Eh, o mundo tá um lugar esquisito, tá um lugar que a gente não conhece mais o playbook do mundo e da vida. Imagina você com 18, 19, 20 anos, com a quantidade de informação, com a quantidade de estímulo, com a quantidade de referência, com a quantidade de desejos e frustrações. Eu não posso nem falar que é geracional. Por isso que esse negócio de dar um passo para trás e temos 4 gerações, temos 3 gerações diferentes no mesmo escritório. Legal, vamos fazer desse molho uma coisa legal e não vamos ficar a geração daqui falando que é de lá, falando que é de lá, entendeu? Porque você aprende coisas e são desafios e dores diferentes. Eu acho que é mais sobre o contexto do todo, que nos afeta em diferentes lugares. Eu não acho que é necessariamente geracional. Eu acho que tem coisas que o mundo foi para lugares e a informação está em lugares e os desejos
estão em lugares que é diferente de quando eu comecei, que é diferente de quando você começou, que a gente tinha era outro mundo, e a gente tem que entender que a transformação que a gente está vivendo pós-celular, não vou nem falar do digital, pós-celular e agora com AI, não dá tempo de processar as coisas. Então é o que eu falo: "Cara, quem é que está parado observando um pouquinho e tentando ver a consequência daquilo?". Se você usar a tua experiência e esse lugar com um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de ok com relação à discord de pontos de vistas diferentes, o problema é quando o ponto de vista diferente, ele tem que ser do jeito que eu quero, é diferente do ou é assim ou não serve para mim. Beleza, aí não tem graça, aí não é construtivo. Eu acho que é muito mais sobre por que será que não poderia ser assim? Porque acho que a questão toda não é nem geracional, eu acho que é a questão do individualismo que a sociedade está começando a se tornar, em todas as idades. O ser humano está cada vez mais individualista, mais exigente, mais instantâneo, mais ou eu quero do meu jeito, ou eu quero agora, eu quero assim, ou não quero mais. A gente podia falar. Isso, cara, isso é interessante porque entra num ponto aqui, já falando de inteligência artificial, mas, alguns elementos aqui, a frustração, o tempo, a espera, a gente que é parte da formação humana, ela deixa de existir nesse mundo, né. Que você tem ali uma Gen AI te dando o que você quer e É, mas é até antes disso, você quer comprar na hora que você quer o filme que você quer na hora que você quer, com o mínimo de fricção. A vida foi para um lugar, a gente pode chamar de UX, a gente pode, mas assim, a vamos, análise da fricção é boa, porque o mundo está indo para um lugar, quanto menos fricção, melhor. Beleza, qual é a consequência de menos fricção? Você cria menos resistência e você cria menos resiliência. Então, que que é também que tá relacionado ao que você falou do discordar. do discordar, é isso. E aí, se você não tem resiliência, se você não tem paciência, porque você não quer fricção, porque você está num mundo que te cerca para cada vez menos fricção, qual é a consequência disso neste ambiente? Então, para mim não é geracional, é consequência de coisas que acontecem no mundo e para onde a gente está caminhando. E a resiliência é parte da vida humana, você não consegue coisas, então, desde a caneta emagrecedora que fez da dieta uma coisa mais simples e menos dolorida sob o ponto de vista, o que é legal como evolução, mas é uma fricção a menos. Eu não estou criticando a caneta, ou eu não estou criticando a tecnologia, pelo contrário, eu estou criticando a ausência do tempo e de uma capacidade de a gente filosofar um pouquinho, mesmo que seja filosofia de botequim, sobre a consequência dessas coisas. E aí é muito mais fácil, e eu acho banal, você criticar: "Ah, a geração, ai a geração isso, ai a geração aquilo". Não é verdade, são outros momentos de vida, mas assim, tem uma tirada de fricção que tirou o problema. Então assim, ó, o casamento dura uma semana, imagina, tem fricção. Porra, vou ter que negociar minhas decisões com outra pessoa. Ah, um filho vai trazer fricção: "Pai, eu não quero ver o jogo do São Paulo, quero ver Peppa Pig". Você tem, e beleza, vai ver a Peppa Pig. Então a gente também está perdendo essa capacidade de lidar com o conflito, com a fricção. E muitas vezes da fricção é que vem uma solução nova. Então assim, eu falo assim, eu tenho problema, eu falo até uma coisa que é ruim de falar, mas eu falo, eu falei: "Eu acredito no conflito, no trabalho". Vamos. Isso em alguns momentos te transformou numa pessoa que as pessoas liam como polêmica? Ah, próprio sempre, eu acho que sim. Hoje bem menos, tá, na na no hoje bem menos, mas eu acho que o conflito sobre o trabalho, vamos, tipo, aqui assim, ó, que você acha desse copo d'água? Ou bota meio cheio ou cheio. Esse aqui, assim, você botou 2/3 de água. Vamos criar um conflito se essa foto tá boa ou ruim, se o copo devia estar pela metade ou se o copo devia estar cheio. Aí, ó, esses vincos aqui no copo eu não curti não. Falei: "Caralho, mas tem um motivo pra isso, vamos discutir sobre isso aqui". Eu não tô discutindo se eu sou careca, se você é moreno, se tem o cabelo e eu não tenho. Eu tô falando de, falando de trabalho. E se essa discussão gerar um copo d'água mais legal, bom pra nós.
e só vem do conflito. Se eu tiver com medo de falar: eu queria menos água que você pôs aí", você fala: "Porra, mas se eu não posso falar isso, e se você não pode defender teu ponto de vista, a gente não vai para um terceiro lugar, ou é o seu lugar ou é o meu lugar", que é exatamente onde todo mundo Ô tá. Moura, Ou é o seu lugar ou é o meu lugar. Não, tem um terceiro lugar. eu sei que não é linear, mas vamos pegar esse exemplo do copo aqui e falando do mundo corporativo, a quantidade de dados e aquela discussão quase infinita sobre equilíbrio. Eh, nesse exemplo que você está dando de conflito aqui, um dado ele pode entrar para ser uma fricção e também pode entrar para ser um argumento. Como que você enxerga isso? Porque Totalmente. porque eu tô ainda na ideia do sem script, mas considerando que você tem aqui hoje um monte de dados que às vezes a gente nem sabe como usar. Não, o Como que dado, isso na verdade, ele te ajuda e te orienta, porque assim, com um fato, é assim, Musa, se esse copo não tivesse os vincos e com a água gelada, qualquer pessoa que fosse pegar o copo, a porra do copo ia cair, ia quebrar. Por isso que eu preciso de 35 vincos no copo. Ah, tá, mas são 35? A pessoa gosta de ter a sensação do vinco, não gosta? Ela quer água, quer café? O dado te auxilia e é um puta parceiro. E é o fato, o dado é um fato, você não pode ignorar o fato. mas você pode questionar também, O fato dificilmente se ou talvez o questiona. contexto de onde ele vem. Você pode eu acho que o fato é o fato. Você pode mudar a leitura e do significado daquele fato, mas o fato é um fato, né. Eu acho que o que a gente perdeu hoje no mundo um pouco, entrando numa outra seara que nem precisamos entrar, mas assim, hoje é tudo sobre uma guerra de narrativas e o fato um fato pode ter várias análises, pode gerar diversas análises. Check. Mas ele continua sendo um fato. Mas ele continua sendo um fato. Eu sentei e quebrei a cadeira. Puta, quebrei a cadeira e caí no chão. Isso é um fato. O que que isso pode significar? Que a cadeira é ruim, que o Musa tá mais pesado do que a capacidade da cadeira, mas assim, e hoje a gente fala: "Porra, só tem cadeira careca quebram cadeiras". Calma, cuidado com essa análise, careca quebram cadeira na então acho que a gente tem que tomar um cuidado aí, de novo, eu não sou totalmente a favor de dado, totalmente disso, mas de novo, a fricção também está lá no dado. O que você faz com aquele dado? O que que ele diz a você, o que ele diz pra mim e o que que ele tá dizendo que não tá dizendo nem pra mim nem pra você, mas que tem alguma coisa aí. É o fato. O jornalismo hoje, que era essa parte polêmica, cara, você tinha tempo antes, tinha um fato. Você tinha tempo para investigar e avaliar o contexto daquele fato, do porquê que aquele fato é um fato. Hoje, aconteceu o fato, você já tem que jogar a tua teoria. Primeiro noticia, primeiro joga e depois vai apurar. E o vício, tá, é uma frase falada e dita e cuspida e escarrada, mas hoje o fato é menor do que a necessidade do ser gostado e ter a aprovação. Então veja, não é que o fato é interessante, é o que que eu vou pegar desse fato para mais pessoas falarem desse fato e comentarem, eu ter a minha audiência interagindo com isso aqui. Tá, eu não tô falando que o jornalismo virou isso. Este é quase que o código da vida de qualquer geração que tá aqui dentro do Instagram. Por que que você vai postar se você não tem ninguém gostou do você entende como a gente tem que entender por isso que eu brigo um pouco, assim, a gente precisa desse tempo para pensar o efeito na gente, porque as coisas estão mudando de uma maneira tão rápida e a gente ainda não sabe as consequências. Eu poderia falar de coisas que aconteceram recente, a pandemia e o que que ela trouxe para o mercado de trabalho, o que que ela trouxe para as pessoas. Vamos olhar os dados que variaram, que fato é esse, o que mudou, o que deixou de mudar. Então, assim, o que era um benefício na pandemia, hoje é ad eterno. O que é o trabalho hoje? O que que as pessoas querem? O que que elas verem? Qual é a relação que elas têm com o trabalho, com o dinheiro, com isso, com aquilo? Tem um contexto muito mais amplo que eu acho que quando a gente estigmatiza na geração, é só porque é cômodo a gente falar que esta geração, ela está crescendo e sendo bombardeada por esse mundo. Mas você tá, eu tô. E a gente tem outros. O que não tem é ninguém te ajudando a pensar um pouquinho. Todo mundo tem que ter uma resposta rápida, tem que não sei o quê. Calma, respira e pensa. Você está descrevendo aqui o senso crítico. Eu gosto muito de usar essa ideia quando a gente fala de tecnologia, porque a tecnologia é muito quando você olha, a tecnologia é muito isso, né, é o hype e vai e vamos no fluxo agora é de GenAI, mas assim, abre um pouco Ó.
considera todas as variáveis, o que às vezes parece uma besteira que tem um impacto muito grande monstruoso. comportamental. Acho que é uma leitura importante, assim, você ampliar um pouco. Musa, quase fechando já, a gente poderia ficar muitas horas aqui, mas eu eu até acho engraçado que às vezes a culpa de muitas coisas no mundo é dos publicitários e do marketing como um todo, né. Mas a pergunta aqui é, desde que a gente está conversando aqui, você sempre mencionou, né, a gente vive um momento hoje que a gente está muito apegado às telas e por aí vai. Em que momento você olha e consegue enxergar um meia-culpa aqui do próprio consumo? Não estou falando dos publicitários, né, desse ecossistema, o consumo, a busca por atenção, a própria publicidade, enfim, quando você olha para um ecossistema que você faz parte, o quanto você olha com meia-culpa do tipo: "Olha, chegamos até aqui, avançamos, mas olha o contexto que a gente está hoje". Zero culpa. Zero culpa, a gente tem que entender o que a gente precisa não acho que tenha culpa. E eu acho que a culpa nunca pode ser terceirizada para o outro, para isso ou aquilo. Até porque não é uma camada. Não é uma camada só, então assim, não, zero culpa, senão a gente vai começar a ter vai ter uma discussão aqui quase do capitalismo versus o não capitalismo, né. Eu sou uma pessoa que acredito muito no indivíduo, e nesse indivíduo gerando valor, e acredito na empresa gerando valor mas uma empresa que faz água, ela está vendendo água, ela está te levando água, para ela vender melhor ela tem que chegar até aqui, ela tem que ser pura, tem que ser esse é o papel dela. A única culpa que eu acho que a gente tem é quando a gente começou a transferir para algumas marcas e empresas algo que é salvar o mundo. Espera, não é isso, entendeu? Não adianta eu levantar e culpar alguém pela minha própria infelicidade. O primeiro a ser culpado sou eu. O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu estou fazendo de certo? Eu acho que essa questão o ponto aqui é assim, amanhã a gente está discutindo: "Ai, avião é ruim". Tá bom, então carroça era legal? Um dia a carroça foi o avião de quem andava a pé ou de quem andava, né, entendeu? O impacto da tecnologia Quando sempre existiu no quando planeta. você traz para o indivíduo, então aqui tem um lance de então tá, não é sobre, o Instagram fazendo de tudo para Não, ficar eu acho que a é gente sobre a minha educação sobre como eu uso a exato, tecnologia. quando eu falo eu acredito no indivíduo, eu acredito na capacidade do indivíduo de fazer as próprias escolhas, sejam elas ruins ou boas. Para isso eu estou dizendo, a gente precisa empoderar o indivíduo, entende o que eu estou dizendo? Ele precisa ter educação, ele precisa porque senão tudo é um problema, a gente pode problematizar qualquer coisa. Qualquer coisa. Aliás, o mundo virou assim: "Vamos problematizar". Esse é o fácil. Agora como é que eh, a cadeira que falta em alguns momentos da vida, é assim, como é que eu empodero? E eu tô falando isso porque eu faço isso com os meus filhos, eu falo: "Não, eu não quero dizer o que você vai fazer, eu quero te instruir e te dar elementos para você fazer as suas próprias escolhas". Isso serve para tudo. "Nossa, o mundo tá cheio de tela, tá cheio disso, tá cheio daquilo". Tá, mas você não acordou com a tela aqui no teu óculos, até pode acordar, já temos aí até pode acordar, mas a escolha de ter aquilo é sua, não é do outro. Não é porque tem que eu vou fazer. Então, eu acho que para mim o comportamento meio sem pensar e mais coletivo, de um grupinho, de um isso e de um aquilo, é que leva a esse desespero coletivo e assim. Outro, se você traz para o indivíduo, você também traz a consciência de que você só pode cuidar daquilo que você pode cuidar, aquilo que não é seu, você não tem como cuidar. E você vai sofrer por aquilo? Então, eu acho também que a discussão ficou tão básica e tão banal conforme a hora, porque é muito fácil culpabilizar tudo e todos. Como é que você começa a trazer não é a culpa para o indivíduo, como é que você traz a autonomia para o indivíduo fazer as próprias escolhas? Está tudo bem. Você faz as suas escolhas. Não importa para onde ou como o mundo está indo, ou que tecnologia venha ou deixa de vir. Você faz a sua escolha de como é que você vai usar aquilo, de como é que aquilo te afeta, de como é que não afeta. Por isso que eu defendo muito essa questão do indivíduo como elemento e como autoconhecimento e tal, porque senão a gente culpa tudo, cara. Culpa E a a mesa, e culpa o que e quiser. tem um ponto que conecta com comunicação e marca que
no fim, a marca ela não é responsável pelos problemas do mundo, mas ela te dá subsídio para você Fazer suas decidir. E escolhas. aí depende dela o que ela tá comunicando E para ela você. tem todo o papel, eu quero inventar um negócio que tire cada vez mais a fricção, a inteligência artificial facilita a criatividade, ela te dá mais instrumentos. Eu acho que de novo a gente volta que o desafio de qualquer área da nossa vida chama-se a humanidade e o ser humano. Por isso que eu defendo a coisa do que pedaço do dia tu vai usar para pensar e refazer tuas escolhas? Porque uma escolha que eu fiz hoje, eu posso fazer diferente amanhã. E as pessoas perdem esta consciência, entendeu? Quando você porque assim, eu, sei lá, tô há X mil anos dentro da Ogilvy, lá eu empreendi, lá eu lancei a David, mas você concorda que essa foi uma escolha diária minha e da empresa ao longo desses anos todos? Não é culpa da empresa existir, da culpa da empresa fazer isso ou aquilo. Caralho, foram as escolhas que eu fiz todos os dias, a cada dia. Eu podia ter escolhido diferente. Se eu não escolhi diferente, tem algum motivo. Então, de novo, eu acho que é muito fácil a gente problematizar qualquer coisa maior, mas também resolver aqueles problemas que estão na nossa mão é do indivíduo. E o indivíduo não é o indivíduo que faz manifestação só na rede social, ou a reputação de um, 2 dias, que daqui a pouco trocou o assunto. Então, eu acho que é empoderar este indivíduo para fazer melhor as suas escolhas, porque é sobre as escolhas dele que ele tem controle. Esse ponto que você falou de problematizar é interessante que às vezes ela tem um lado de hipocrisia, né. Às vezes você está problematizando algo, Caralho. aquilo que te serve como: "Ah, eu tô falando aqui da problemática do delivery". Ok, temos os fatos, mas você tá sendo beneficiado, sua vida depende disso também. Acho que tem É, e eu acho que é muito raro a gente ter a discussão certa sobre determinados assuntos, e a discussão certa é ter diferentes pontos de vista na mesa. Tudo vira um fla-flu, tudo vira um esquerda-direita, tudo vira e eu não vou usar aqui esse: "Ai, falta bom senso", porque bom senso não é um critério, existe o bom senso não existe, existe o bom senso. Qual é o bom senso? O bom senso é o meu, o seu? É um critério dominante, então não existe o bom senso. O que deveria existir é a capacidade de se discutir e se tomar a melhor decisão com base nas consequências ou no que você quer. Então, eu acho que é este jogo da escolha diária que é a grande beleza do que a gente tem na mão, entendeu? só fazendo uma analogia com o início da nossa conversa, quando você falou do o exemplo de você estar ali no ambiente conversando com as pessoas, é muito fácil de identificar. Na rede social todo mundo vira, né, se transforma. Quando está numa conversa, na maioria das vezes a conversa ela vai por um lado de qualidade, porque é diferente, você não tem essa camada. E você não tem a camada do julgamento, você pode até julgar e você pode até falar, ou aquilo vira uma piada. A rede social te coloca num lugar onde todo mundo tem opinião, onde todo mundo julga, onde todo mundo fala, onde os iguais estão mais juntos, tem a questão dos algoritmos todos, então você se sente cada vez mais aceito e mais normal, porque tudo que você vê é aquilo que você acredita, então você não tem o conflito, você não tem a fricção. Caramba, mano, entendeu? E aí você vai. E aí você entra nesse looping morno, xoxo, entendeu? Cara, eu queria eu queria continuar sem script aqui, mas preciso fechar com uma pergunta um pouco mais, Publicitária, né. do propaganda nós não falamos, falamos, Quase a gente quase não falou na verdade, mas só para até uma perspectiva um pouco de e pode ser nessa mesma linha, incorporando o que a gente falou de comportamento e tecnologia, mas 2026, né, a gente tá começando um ano que ele tem vários elementos aí que você já vivenciou muitas vezes, tem eleição, Copa do Mundo. Quando você olha para o negócio agora, assim, o que que você tem de perspectiva, o que que tem ali para esse ano em termos de resultado? Considerando que 2025 também foi um ano bastante intenso e interessante para vocês, né. cara, tem um monte de desafio e quem fala que não tem desafio, está num processo de negação. E o desafio para mim é que a nossa indústria, como quase todas as outras, está numa profunda transformação. Então, assim, sim, é um ano de Copa do Mundo, legal, o mercado vai de janeiro a junho, tá super, ativo. Segundo semestre, eleição, o assunto do país vai ser eleição para lá e para cá, candidato para lá e para cá. É um ano barulhento. E além disso, é um ano onde, o nosso negócio, ele está cada vez transformado por IA, por clientes, então a dor de barriga do cliente, o resultado, a pressão, o juro lá em cima, porque gasta pouco, gasta muito,
A pressão tá aí, mas sempre teve, não é que só um momento. E aí tem o desafio da velocidade de acertar o teu negócio. E eu costumo falar assim, eu não tenho o modelo certo, o modelo errado, mas eu continuo achando, seja lá o contexto que for, tem 2 coisas que seguem fazendo a diferença. Acho que uma delas é super emblemática. A importância do físico e do real e do concreto que pode lead para o digital e que pode sair dali, a experiência em si é um elemento fundamental. E eu digo experiência, experiência real. Porque na experiência real você tem o influenciador que pode estar lá, na experiência real você convive. Vou dar um exemplo, você fala da Galeria Magalu. Quem não foi, vai lá. Antiga Livraria Cultura no Conjunto Nacional na Paulista. Todo o ecossistema do Magalu tá lá, Netshoes, Época, Kabum, Magalu, estante virtual, Pinacoteca, o teatro do YouTube. E ali tem um físico e um Ali digital. você concretiza muito do que Ali é um é espaço, aquele atrium que era da livraria, que tem o dragão, é um evento que agora tá lá a Disney mostrando os produtos da. Então, assim, você tem o físico, você tem o digital, você tem o influenciador lá, você tem a cultura lá. Isso vale para tudo, eu poderia falar do The Town, do Rock in Rio, poderia falar do jogo de futebol, poderia falar da Kings League. Então eu acho que também o nosso mercado e os anunciantes estão vendo isso também, que essa experiência real é super importante. E ali ela pode abrir completamente para o digital, para compra, para o isso, para aquilo. e as pessoas querem, né, você vê E o é público, a demanda. por quê? Porque a gente é importante, a gente precisa continuar se relacionando, a gente precisa continuar existindo. Talvez eu tenha pessoas que vão ficar lá na bolha, fechadinho e tal. Mas eu acho que essa coisa da experiência real e concreta vai ser cada vez mais forte. A autenticidade, né, é um outro elemento importante, porque hoje também a gente olha e fala: o que eu tenho que fazer? Não sei, mas seja autêntico". Ser autêntico não é ser sem educação, não é ser um idiota e ser preconceituoso, não é isso. Não dá para pegar a autenticidade e usar ela como desculpa. De novo os códigos que você mencionou. Não dá pra usar a autenticidade e ela ser um passador de pano sobre coisas erradas, não é isso que eu tô falando, mas a autenticidade de saber quem você é e o outro poder te ver como você é. Aí você estabelece uma conexão. Porque no fundo, o que que as marcas querem? Mais do que atenção, elas querem conexão. Conexão. E essa conexão vem do produto, de que serviço se oferece e desta realidade. Eu vejo quem são. Então acho que assim, hoje fala: "Ah, hoje a guerra é por atenção", os coaches todos da internet, fora da internet, publicitário adora também cagar regra e eu falo: "Não sei", mas eu sei assim, as marcas querem conexão com o público delas. Conexão com todo mundo é impossível, com todo mundo no sentido, e essa conexão vem dessa autenticidade, da autenticidade é que o outro sabe quem é, com quem ele está lidando, o que esperar daquilo ali. Isso é super importante, porque se você pegar o elemento da IA no meio do caminho. Ah, entendi. O que que o humano pode fazer junto que a IA sozinha não vai fazer? Essa parte da conexão e da autenticidade talvez seja o pulinho do gato aí, entendeu? Musa, estruturalmente para 2026, alguma coisa já em vista? Esse ano vocês fizeram, mexeram, por exemplo, conteúdo influência, áreas específicas. Tem algo concreto nesse sentido? Tem várias coisas andando que, primeiro que assim, o mercado está passando por uma completa rediscussão das holdings. Então você tem aí Omnicom, IPG, WPP, todo mundo se reinventando, marcas icônicas sumindo, desaparecendo. Por isso que eu estou dizendo, tem um hectacombe aí também, além de todo o hectacombe do sistema. Eu, Musa, tenho uma coisa que eu tenho falado aonde até onde eu posso ir e como eu posso ir, que é assim, quem são as pessoas que eu quero numa sala? É menos sobre escalar a capacidade de fazer ou sobre entregar e fazer, é quem são aquelas pessoas que fazem a diferença numa sala. Isso está relacionado a relacionamento, Está relacionado a cliente, talento, a talento. No contexto nosso eu tenho um cliente, eu tenho um desafio, quem eu quero na sala? Quem são as pessoas que eu quero na sala? Que tenham capacidade de decidir, de estruturar e de orientar o como fazer. Eu acho, tá, influência não dá para negar, conteúdo é só vocês verem gente, quantas marcas
Quantas campanhas a gente viu agora, semana passada, ó, 2 semanas atrás, de Stranger Things. Só a gente lá, entre É, David e Diogo, tinha umas 4, 5 campanhas, ou mais. O que que isso quer dizer? Ah, publicidade é cultura, publicidade. Não, cara, a gente tá no entretenimento. A gente tá no negócio de juntar coisas. É, a gente tá no negócio de IPs. Qual IP, qual audiência, qual fandom, tá, todo mundo já falou, todo mundo já disse, mas aonde eu tô pendurando, o que que eu vou emprestar dali? Então assim, por quê? Porque eu quero atenção. Não, você quer atenção sim, mas você quer conexão. Então se a gente quer saber que elementos que constroem conexão? Eu suspeito, porque eu não tenho todas as respostas, eu tenho acho que a gente tem que ter aquela humildade de falar: não sei, eu talvez tenha tempo de fazer analogias, isto era assim, aconteceu assim, deixa eu comparar com o passado para ver como é que é. Mas é sobre isso, entendeu? Então é o influenciador, é o conteúdo. O que que é o conteúdo? Ah, não, eu vou criar um programa aqui, todo mundo vai ver. Calma, filho. Não é tão simples assim. Se fosse assim, todo mundo abria um canal no YouTube e pau, todo mundo é famoso. É verdade. A gente nunca se teve tanto conteúdo, tanta coisa jogada no. E qual é que vai fazer a diferença? É aquilo que pode conectar, aquilo que tem a qualidade, aquilo que tem a talento, e a IA vai explodir a capacidade de gerar coisas para todo mundo individualmente, para pequenas empresas, para médias, para grandes, para o indivíduo. Legal, mas o filtro daquilo, qual vai ser? Quem gerar conexão é autenticidade. Autenticidade é um tema meu, para me conectar. Então, assim, se eu tô no negócio de empreender, pode ser uma empresa, pode ser uma prestadora de serviço como uma agência, assim, como é que você gera conexão? O meu jeito de gerar conexão, ou as minhas conexões são feitas a partir de um lugar, e as suas talvez de outro, e a dele talvez de outro, e tá tudo bem. Mas essa é uma resposta que você, como marca, como negócio, precisa estar. Em conjunto com a tecnologia? Totalmente. Em conjunto com o IA? Totalmente. Mas ainda com quais são as pessoas de talento que vão botar esse caldo para gerar essa conexão? Usa, a última pergunta, o que você falou das holdings, tanto dos outros players dentro do próprio ecossistema de vocês, Sim. o que que isso afeta do ponto de vista de diferencial, de negócio, como que isso chega no cliente, ou não necessariamente, ou isso é mais uma organização? Qual o impacto que esse movimento todo tem nesse próximo ano? E aí a gente fecha com Eu acho que o impacto é total. A gente está saindo de uma indústria mais. Acho que tem impacto para o cliente, porque o cliente ele quer escala, ele quer escalabilidade, ele quer tecnologia, ele quer informação, ele quer eficiência, ele precisa disso. Isto é uma parte que as holdings, que a tecnologia, que as plataformas te trazem. Só que os clientes também querem aqueles talentos que eles querem na sala. Então, este movimento, ele é um movimento que ele tem que coexistir com essas 2 coisas. Então, assim, como é que essa equação vai parar de pé? Essa é a resposta que todo mundo tem que ir experimentando de mão dada com o anunciante para ver o melhor formato e o melhor modelo. Mas o anunciante quer clareza, o anunciante quer ética, o anunciante quer informação, quer eficiência, quer performance. Performance que eu digo é rentabilizar o dinheiro dele, quer tudo isso. E quer escalabilidade, quer um processo com um nível de fricção cada vez menor, mas também quer pagar pelo valor daquelas pessoas que estão na sala e que podem mudar o jogo dele ali. Musa, muito obrigado. Mas é só suspeita, hein? A gente poderia ficar agora tem podcast de 7, 8 horas, não é o É, caso aqui, mas né, esse aqui é. mas Aí a gente obrigado. traz cerveja, traz outros aditivos, né. Eu gostei muito, acho que da reflexão do logo no início ali, né, sem script, desse texto livre, e obrigado. No fim a gente também falou de negócios e sobre o ano que vem por aí. Obrigado por você estar aqui, e estar aqui intencionalmente também, né, tá aqui Óbvio, se importando, isso é muito bom. é isso. Obrigado vocês, valeu. Esse foi o Musa da Ogilvy David falando aqui uma reflexão até filosófica sobre vários aspectos.
mas também a gente conseguiu olhar um pouco das complexidades desse mundo da comunicação e da sociedade como um todo. A gente se encontra no próximo Forbes Talks. Muito obrigado pela presença de vocês. E você que está chegando agora aqui, a gente tem uma série de outras conversas com lideranças inspiradoras e provocativas.